transmissão. Não está dando certo? Ok. No meu celular, agora sim. Amém, amados? Bom dia a todos. Mais uma vez aqui nós fazendo uso dessa plataforma, né, que Deus tem nos ensinado a usar, com algumas dificuldades, algumas questões técnicas, mas é aquilo que realmente muitas igrejas, eu tenho dito para os meus alunos de teologia, tenho dado as aulas online, que pós-quarentena, né, muitas coisas vão mudar. E uma das questões que vão ser mudadas, né, é a questão relacional. As pessoas aprenderam a usar o delivery, as pessoas aprenderam a fazer e assistir muitas coisas online. E isso é prático, mas é satânico num aspecto, tá? Porque uma das bases da igreja é a comunhão, uma das bases do relacionamento do homem, da humanidade, o intercâmbio entre duas pessoas. O próprio Deus no Jardim do Ódio diz, é bom que o homem não viva só. Então eu já estou dando um spoiler, né, do que pode acontecer nos próximos meses, pós-quarentena, porque não é isso que Deus programou. Essa praticidade, ela pode ser usada nesse momento e poderá ser usada em outros momentos, atingindo pessoas que estão fora de Uberlândia, que gostam de assistir o aulão, que entendem que o aulão é bênção na vida. Então, é nesse sentido que nós queremos estar literalmente trabalhando e atuando aí, tá bom? Ok, meus amados, voltando um pouco, nós paramos aqui a aula passada, né? Fortalecidos na paciência, na humanidade e na alegria. Vamos orar? Pai querido, nós queremos mais uma vez nos apresentar diante de Ti, pedimos graça, sabedoria, misericórdia, pedimos a Tua unção, pedimos o Teu entendimento e prepara a nossa vida para ser uma terra boa, fértil, para receber esses ensinos, Senhor. Nós sabemos que o Teu Santo Espírito inspirou, capacitou, dirigiu o apóstolo Paulo a escrever essa carta por uma cidade onde estava sendo pressionada por tantos ismos, Senhor, ismos que até hoje nós enfrentamos. Por isso que a recomendação de Paulo, essa carta, é tão presente nos nossos dias de hoje. Porque a Tua palavra é eficaz, a Tua palavra é ontem, é hoje e é amanhã, Senhor. E é isso que nós cremos, porque Jesus Cristo é a palavra viva, a palavra lida, a palavra escrita, Senhor. Por isso nós queremos nos apresentar agora e pedir, Senhor, que o nosso coração seja essa terra boa para receber, em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, lembre-se que Paulo falou para nós sermos cheios, né? Nós estudamos a palavra no grego pleros, está no aulão passado. Nós falamos, Paulo falou que esse se encher era do sofismo. Nós falamos o que é esse sofismo. O que você está fazendo aqui ao prestar atenção, ao assistir esse aulão, isso é o sofismo. O sofismo é a busca, o desejo de ler, de conhecer, né? Enfim, é a proatividade no conhecimento. Isso é o sofismo. Já há uma questão bem bacana aí que Paulo vai trabalhar, quando Paulo está colocando que eu e você precisamos também, não apenas do sofismo, mas do entendimento, desse entendimento. E esse entendimento que em algumas cartas aparece a palavra gnose, mais tarde foram usadas palavras suneses, mas é a mesma terminologia, a mesma ideia, apenas uma é sinônimo da outra, tá? E aí nós temos o resultado final, que Paulo fala que é a epignose, ou numa versão mais um texto que eles acharam, estava a palavra pneumáticos, que também significa a mesma coisa, discernimento espiritual. Então, Paulo fala assim, então se você tiver uma busca, e essa busca vai te trazer um entendimento, e esse entendimento tem que te levar à prática. Essa prática, amado, tanto Paulo quanto Tiago, na carta às igrejas, né, primitiva, eles enfatizaram. Foi exatamente isso que os primeiros pais da igreja, que nós chamamos, os primeiros pastores da igreja, que nós chamamos, principalmente dos 2 primeiros séculos, tá? Pós-invasão de Tito de Jerusalém,
o Evangelho ter chegado na Ásia, o Evangelho ter ido para a África, o Evangelho ter chegado no Egito, atingiu muitas pessoas e houve a necessidade de se levantar homens inspirados, tá, que não estão no cânon ou nos textos bíblicos, mas foram homens que reinterpretaram os textos bíblicos. A história da igreja, os pais da igreja, né, a patrística, né, um dos módulos previsto para o Caleb, né, é fantástico, porque exatamente é essa proposta de que você teve pessoas, né, após o surgimento das cartas, do cânon, né, do Novo Testamento e do Velho já era mais aceitada, pessoas que operacionalizaram, né, pessoas que trouxeram a explicação de uma maneira clara, prática, do que Paulo, principalmente, Tiago, João, tá, o que eles queriam dizer, e os próprios evangelhos. Tá? Então, para Paulo, esse poder que o Senhor colocou na minha vida, tá, não é o poder, como nós falamos na aula passada, porque esse foi o último slide, né? Não é o poder de simplesmente falar em línguas, expulsar demônios, curar enfermos. Isso é o resultado. Mas o poder que Paulo fala é de um caráter, de uma mudança. Lembrando, gente, que desses 3 características que Paulo fala em Colossenses, ele vai pegar as mesmas 3 e acrescentar mais 6. E vai colocar aos Gálatas como sendo o fruto do Espírito Santo. Então, eu e você, com uma paciência, com uma longanimidade e com uma alegria, deveríamos avançar e testemunhar. Então, para Paulo, e ele vai usar muito isso nessa carta, a palavra poierma ou poema, ou que seria, como Paulo falou, eu e você somos uma carta viva, escrita e lida pelos homens. Então, é mais ou menos assim que Paulo pensava, né? De repente, eu e você somos essa carta que um envelope que o mundo recebe, vamos colocar assim, você está na sua sala de aula, você está no seu emprego, e quando as pessoas abrirem esse envelope, a primeira informação que eles têm lá é a informação de que você é gerado pelo Espírito Santo, uma pessoa que sabe lidar com a paz e com o conhecimento e que gera paciência. Talvez esse seja um dos sentimentos ou fruto ou manifestação, né, desse poder que Paulo fala, mais importante nos dias atuais. Uma das grandes questões que as pessoas enfrentam é a falta de paciência. Nós não sabemos esperar. Nós somos uma geração que a própria psicologia e alguns antropólogos e sociólogos, né, ao retratar esse momento, não apenas um termo muito famoso do Ballmer, né, a sociedade líquida, mas muito mais uma sociedade imediatista. E eu sempre, quando dou palestra, eu faço uma alegoria como sendo a sociedade do micro-ondas, né? O micro-ondas, muitas vezes você coloca algum alimento ali, a questão de 1 minuto, 2 minutos, tá? Ele está pronto, sendo que antigamente para nós cozinharmos, fazermos, levava às vezes horas. Então, essa cosmovisão imediatista, essa cosmovisão do tudo, né? Eu sou do tempo, tá? E a voz Suzy também ainda é desse tempo, de escrever uma carta e enviar pelo correio. E às vezes uma carta para chegar em São Paulo levava 5 dias, às vezes mais. Tá? Hoje nós mandamos um WhatsApp em uma questão de segundos. Então, isso também gera essa cosmovisão, assim, modus operandi fora da sociedade, do que nós estamos vivendo, o que é positivo, o que é fantástico, o que é tecnológico. Isso gera nas pessoas também esse imediatismo. Parece que nós trazemos isso para Deus. E nós queremos ir no culto ou ir no monte, e ao sair do culto ou descer do monte já temos a resposta. E nós esquecemos que muitas vezes, ou na maioria das vezes, Deus está trabalhando não na resposta, porque a resposta ele já tem. Ele é onisciente, ele já sabe, mas ele está trabalhando, me trazendo condições, me modelando. O apóstolo Paulo aos Coríntios vai usar a palavra mimetai no grego, que significa nos modelar, tá? Ao caráter do Filho, para que nós possamos receber a resposta, tá? Que ele já tem. Antes mesmo que eu pensei, antes mesmo que eu falasse, Davi fala, tu já me conhecia,
Paulo fala assim, aquilo que nem eu cheguei a pensar, o Senhor já tem para a minha vida. Então, o que você precisa entender é que nós precisamos avançar nessa paciência. O pastor Ângela citou, né, no estudo de quarta-feira, né, aquilo que eu sempre gosto de compartilhar. Nós temos 3 tipos de resposta de Deus: não, sim ou espere. Tá? Esse esperar que é essa paciência. Mas não é um esperar murmurando, um esperar reclamando, mas é um esperar sabendo que Deus está no controle. Por isso que o segundo envelope para Paulo, ele deveria conter uma vida de longanimidade. Se eu tenho paciência, eu tenho um ânimo longo, alongado, esticado. Esse ânimo é o meu, praticamente a minha alegria. Esse ânimo é como eu interajo com as coisas. Esse ânimo é como que eu me relaciono. Então, a própria palavra ânimo, o Jung vai pegar essa palavra e vai pegar ânimos no sentido da personalidade. Tá? Então, como é que é a minha personalidade? Eu tenho uma personalidade longânima, ou seja, eu não me irrito à toa, eu não me provoco à toa. Né? E é interessante, quando Paulo vai escrever sobre isso aos Gálatas, Paulo acrescenta uma qualidade do Espírito Santo, que é a que eu mais oro, que é a questão do domínio próprio. Somente uma pessoa que tem paciência, que tem paz no conhecimento, consegue ter um ânimo longo na expectativa. Tiago vai falar muito sobre isso, que as provações do capítulo 1, que vem sobre a minha vida, sobre a tua vida, elas querem produzir longanimidade. Elas querem que você aprenda a depender de Deus. E aí, o terceiro envelope é o mais clássico, que talvez seja parte inerente, parte que deveria, né, fazer do meu dia a dia, que é a questão da palavra chaves, que é a palavra alegria. Entendeu? Então eu tenho uma paz no conhecimento, com isso o meu ânimo está sempre na expectativa e na esperança, e eu espero as coisas no Senhor com alegria. Eu não espero com murmuração, eu não espero com reclamação, mas eu espero as coisas no Senhor com alegria. Talvez essa alegria, Paulo vai escrever, ao mesmo tempo que ele escreveu essas cartas, nós já falamos, e nós vamos ter que repetir isso porque faz parte das informações. Paulo escreveu também aos Filipenses. E aos Filipenses, Paulo pega essa palavra-chave, eu gosto de usar esse termo, ele debulha essa palavra. Tá? Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor. Mais uma vez eu digo, alegrai-vos no Senhor. Então, para Paulo, eu tenho a paz, eu tenho o conhecimento das coisas, meu ânimo está fortalecido na esperança. E aí, essa alegria vem por quê? Porque eu sei quem é o meu Senhor. Eu sei quem é o meu Deus. Talvez aqui está uma questão muito cruel nos nossos dias. Parece que nós não sabemos quem é o nosso Deus. Porque parece que esse nosso Deus ou é um Deus muito duro, que está permitindo algumas pragas no mundo, ou é um Deus só de juízo, que ele só quer julgar, ou é um Deus que às vezes atende e às vezes não está nem aí. E sendo que a informação, toda a informação que nós precisamos ter de Deus, já está revelada na sua palavra. O problema todo, amado, que o smartphone tirou essa questão de você abrir a Bíblia, de você folhear a Bíblia, de você saber passar, não no sentido místico, totêmico, né? Ou no sentido até de um sincretismo esotérico da Bíblia. Não é nada disso. Mas às vezes é esse contato que o Espírito Santo, é como se você estivesse literalmente fazendo um carinho no Espírito Santo. Entenda bem isso, tá? Não estou forçando o texto, não estou aqui mistificando, mas eu estou fazendo uma alegoria hermenêutica, ou seja, é como se você pudesse estar literalmente pegando a palavra de Deus e fazendo um carinho, dizendo, eu creio nisso, eu creio nisso. Eu nunca esqueço, amado, quando eu fui conversar com o reitor, o Dr. Richard Pamplio, lá da Faculdade Batista do Paraná, e ele, do jeitinho dele, meio americanizado o termo, Silas, eu quero falar com você. E ele pegou uma Bíblia. Quando ele abriu a Bíblia, o que me chamou a atenção não foi se era Almeida, naquela época tinha sido lançada a Shed, com certeza não era a Shed, porque a Shed era um catatal, mas quando ele abriu a Bíblia, era uma Bíblia toda riscada, cheia de comentários, era uma Bíblia velha, como esta aqui, ó, que me segue há anos, mas era uma Bíblia que dava para ver que essa pessoa manuseava, ela lia,
E aquilo para mim, enquanto ele falava comigo sobre a vida acadêmica dentro do seminário, eu ficava só pensando uma coisa, falei, cara, é isso que eu quero para a minha vida. É isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu quero para a minha vida. Então, quando você começa a entender isso, você avança naquilo que Paulo começa a declarar agora no versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, tá? As visíveis e as invisíveis. Então, Paulo, ele vai falar assim, olha, nele, tá aí é uma palavra que nós não vamos estudar a fundo, mas vamos apenas mostrar a fonte, né? Ele é a fonte, ele é a origem. Muitos teólogos tentaram discutir isso aqui. Para quem gosta da história da igreja, uma das matérias que vai entrar no Projeto Caleb, nós vamos estudar 3 concílios, onde essa expressão nele, mas por que nele, como assim, foram debatidas no século I para o século II, o ano 160, o ano 200, onde pessoas tentaram desconstruir essa verdade fundamental. Ele se fez carne, dele e por ele são todas as coisas. E aí Paulo fala assim que é como se as coisas tivessem vindo do céu. E a palavra que Paulo vai usar aqui é a palavra eikon, que significa uma representação idêntica. Paulo está dizendo o seguinte, olha Silas, não foi uma cópia apenas, foi uma representação. Paulo é a pessoa que entendeu o caráter de Cristo. Ele esvaziou-se, ele se fez homem, tá? Ele é o Deus encarnado. Paulo vai entender muito isso, e em todas as cartas de Paulo, aos Efésios, Paulo vai trabalhar essa verdade. Aí Paulo falou assim, ó, ele é a representação idêntica, tá? No princípio criou os céus e a terra, esse Cristo estava lá. Paulo entendeu isso. Aí Paulo vai trabalhar as coisas visíveis, aquelas coisas que nós podemos ver, e Paulo vai usar a palavra oratos, aquilo que conseguimos enxergar, aquilo que nós conseguimos perceber, tá, com a nossa razão. E é interessante que quando ele vai falar sobre as coisas invisíveis, ele já vai usar uma outra palavra, que é a palavra aoratos, sem o H, você pode ver aí que ela muda um pouco, tá? Que seriam as coisas percebidas na nossa sensação ou no nosso espírito. Tá? Então Paulo fala assim, ó, existem as coisas visíveis, aquela que a tua razão pode mensurar, você vê os céus, você vê a terra, ele mesmo vai dizer os céus e a terra, e sobre as coisas invisíveis, ele vai dizer que é os tronos, potestades, e em Efésios ele vai falar muito mais, ele fala dominadores do ar, tá? Comedores de mente, né? Que é a palavra cosmocratos, que seria o sistema. Paulo fala assim, ó, existe uma coisa invisível chamada sistema político, sistema sociológico, sistema psíquico, que tem tentado dominar a igreja. Amado, é o que nós estamos vendo hoje no mundo, não apenas no Brasil. Esse desconstruir dos valores, esse relativismo, tá, das questões. Essa semana eu escutei um pastor que gosto das mensagens dele, e ele disse assim, olha, Deus ama o pecador. E ele não está preocupado se a genitália é masculina, se é pênis, ele até cita isso, se é pênis ou se é vagina. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado se você o ama. Tá? Então Deus está preocupado se você se entregou a Ele. Essas questões, esses são detalhes. E ele disse, eu não tenho dificuldade em reconhecer o amor entre homem e homem, mulher e mulher. Ok. Só que nós, cristãos protestantes, deixamos isso bem claro, nós cristãos protestantes entendemos isso diferente. Nós entendemos que no princípio criou Deus o homem e do homem gerou a mulher, fez o macho e fez fêmea. É isso que nós cremos. A partir do momento que você tira qualquer coisa do que nós cremos, você inviabiliza. E como é que isso acontece? Através de sistemas. Paulo fala, existe um sistema. Paulo vai dizer lá em Romanos, uma palavra fantástica, a palavra cosmovisão. Muitas pessoas acham que essa palavra é da sociologia, né? É uma palavra da década de 70 para cá, onde alguns sociólogos começaram a estudar o movimento de Woodstock, o movimento de 68 na Europa, a própria guerra do Vietnã, aquela questão do mundo estar sendo gerido por sistemas, né? A questão do sexo livre,
que veio após a liberação, a descoberta em 1959, ela foi testada até 62 do anticoncepcional. Aí você tem o Woodstock, o movimento, tá, de grito de liberdade, etc, etc, etc. Então você tem essas questões, mesmo na Europa, como eu citei, o movimento estudantil, né? Sartre, sendo ele com a sua esposa, sendo quase que o motivador de um existencialismo, à luz de você precisa viver o aqui e agora. Isso não foi algo visível, foi algo invisível, mas que entrou e mudou todo o sistema. Então, aí eles deram o nome de cosmovisão. Só que Paulo já falava lá atrás. Paulo falou assim, vocês tomem cuidado que existe uma cosmovisão, ou existe um mundo invisível, que é sistema, que eles vão tentar burlir, eles vão tentar contaminar a minha fé cristã. E Paulo sabia que esse era o grande perigo da igreja de Colossos. E era por isso que ele estava falando isso. Então, quando Paulo vai trabalhando isso daqui, que ele fala dessas coisas visíveis, ele vai trabalhar as que estão nos céus e sobre a terra. Então, aqui nós não teríamos muita dificuldade. Talvez a grande dificuldade aqui seria um perigo do panteísmo, né? Que é uma cultura que surge a partir do século XI para o século XII, onde você começa a enxergar Deus na natureza, que a coisa é verdadeira, só que você começa a adorar a natureza achando que está adorando a Deus. Você faz uma transferência de adoração, uma transferência da doxologia que deveria pertencer a Deus. E não é esse caso, tá? Como o mesmo acontece nos céus. Os céus já é uma questão mais misteriosa, vem desde o cativeiro da Babilônia, quando os judeus lá na Babilônia tiveram contato com o zoroastrismo, e ali, ao perceber uma série de questões, eles voltam já preocupados com as estrelas e tentando trazer até um antropomorfismo, né, para a questão das estrelas, e Deus falou, não é nada disso, fui eu que criei os céus, fui eu que criei a terra. O próprio Salmo 19, né, diz assim, os céus proclamam a glória de Deus. Os céus é que manifesta a glória de Deus. E não é você adorar os céus para chegar na glória de Deus. Então, essa é uma questão muito séria. Tá? Não há muito o que falar aqui, mas é importante nós repensarmos nessas questões e valores. E aí, Paulo vai falar dessas questões invisíveis que nós temos comentado, que são tronos, principados e potestades. Então, nós poderíamos estudar qualquer uma das três. Quem é forte nessa área de tronos é o Peter Wagner, já falecido. A tese de doutorado dele, do Fuller Theology, lá em Texas, é baseado nessa questão de mapeamento de tronos. É interessante, tá? Mas eu quero pensar o que Paulo falou, não as interpretações que nós temos hoje. Para Paulo, a questão de trono estava ligado à autoridade. A palavra autoridade. Então, ele estava falando de um sistema cujo alguém se diz que tem autoridade. Aí sim nós precisamos entender que existe uma questão de mapeamento espiritual, de identificação espiritual em cada região. Com relação aos principados, Paulo sempre trabalhou os principados como sendo demônios territoriais, que o pessoal de batalha espiritual gosta muito de usar isso, né? Então era assim um tipo de situação que acontece no sul do país, não aconteceria no norte do país. Mas são principais. E potestades, é a potencialização, ser os demônios pequenos que vão estar atuando em todas essas manifestações. Paulo não se preocupou em decifrar, Paulo não se preocupou em mapear, Paulo não se preocupou em ficar identificando cada uma dessas questões. Paulo só teve uma preocupação, em dizer que Jesus Cristo veio antes de tudo, e por ele e para ele são todas as coisas. Então é interessante e importante nós pensarmos assim, porque é nesse avanço que eu e você vamos começar a entender o que Paulo está colocando já nesse primeiro capítulo. E nós ficaremos com o primeiro capítulo. Eu estou orando para ver se eu continuo no 2, no 3, no 4, mas a princípio é o primeiro capítulo que eu pretendo encerrar hoje, que é porque os versículos depois do versículo 16 é apenas uma apresentação de Paulo, uma questão mais pessoal, mas o fundamento da nossa fé cristã vai até esses versículos que nós estamos estudando. Então, quando você vai pegar até do 24 em diante, tá? Você tem essa quase uma questão particular de Paulo, mas até o 23 do capítulo 1 você tem Paulo fazendo questão de nos alertar, nos informar
e nos capacitar, tá, cognitivamente, para nós entendermos quem é Jesus Cristo. E ele está acima de principados e potestades, tronos e dominadores do ar. Ok? Então, Paulo vai falar assim, olha, então, antes que você fica perguntando quem é esses três aqui, o que são esses três, tronos, principados e potestades, você precisa entender uma coisa, ele é o princípio, ele é o primogênito de tudo. Então, Paulo vai usar como princípio a palavra arche, tá? Que é uma palavra que se diz que tem autoridade sobre todas as coisas. A palavra arche é usada em Apocalipse, quando Jesus Cristo é coroado, aí quando a igreja o recebe. Tá? Então, quando ele está nesse... Quando ele sobe aos céus, também usa essa palavra, tá? Quando ele é recebido, né? Como autoridade, porque ele morreu e ressuscitou. E a palavra protótokos, uma palavra difícil, mas é protótokos, que significa primogênito, ou primeiro de todas as coisas. Então, para Paulo, era uma coisa só, interligada. Por isso que eu fiz questão de colocar uma fita só, cada um tendo um entendimento, né? A questão do princípio e da questão da primogenitura de Jesus. Paulo vai trabalhar isso, Hebreus vai trabalhar isso, tá? Alguns textos, como Daniel, aparece uma única vez, já em Isaías aparece muito sobre esse primogenitura de Jesus, tá? Como ele sendo o princípio de todas as coisas. Por isso, quando Paulo escreve, porque nele, para ele, por ele foram feitas todas as coisas, ele está pensando nesse princípio. Tá? Então, a plenitude nele, primeira questão que Paulo vai colocar, Paulo fala assim, olha, existe uma plenitude completa nele. A palavra que Paulo vai usar aqui é a palavra pleroma, que nós já estudamos, né? Algo completo em si mesmo, algo que está, não existe falha. Para Paulo, a segunda questão que estaria envolvido aí seria a palavra habitar, ou katoiko, né? Que é a palavra estar habitando entre nós. E Paulo vai estar dizendo que isto habitou nele e habita em nós também. Aí Paulo também vai entender, né, que essa habitação nele foi feita em paz. Ele usa uma palavra bacana, que é a palavra bem difícil, eironopoeu, né? Eireno de paz e poeu, execução da paz, que é a palavra reconciliar. Tá? A palavra no hebraico para reconciliação é trazer a paz. Por isso que você escuta, okay? Houve uma reconciliação do casal, houve uma reconciliação, que houve o trazer da paz. Alguém foi intermediário, tá? Alguém foi a ponte para trazer a paz. Tá? Paulo entende que essa paz ela só entra no meu coração e no seu por causa de Jesus Cristo. E aí, por fim, Paulo vai entender também que tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então veja só, do versículo 19 ao versículo 20, Paulo vai trabalhar essa centralidade de Jesus Cristo. Paulo fala assim, vamos imaginar um círculo, vários círculos, tá? Só que eles estão todos eles interligados. Tá? Eles não estão separados, todos eles estão interligados. E quando Paulo começa a trabalhar essa questão do clero, né, Paulo vai trabalhar o seguinte, porque a plenitude habitou nele, porque antes disso nós éramos estranhos. Paulo fala assim, olha, vocês, nós, eu e você precisamos entender que a palavra estranho aqui, gente, é uma palavra que Platão gostava de usar muito. Sabemos que Paulo estudou com Gamaliel foi discípulo de Platão, que é a questão da palavra alienado, que tanto a sociologia social, né, a antropologia social, usa muito alienação. É uma palavra assim, você estranha alguma coisa. Para Paulo, antes de eu e você recebermos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eu podia ser simpatizante, eu podia ser amante, mas eu era estranho, eu era alienado. Vamos colocar isso didaticamente de uma forma mais prática? Veja só. Imagine você querendo ir aos Estados Unidos. Então você ama aquele país, você sonha com aquele país, ou o Canadá, né? Você sonha com aquele país, você ama aquele país, você é simpatizante daquele país, você
conhece tudo sobre aquele país até, mas você é simpatizante. Você não tem o quê? A cidadania. Então, para Paulo, você é uma pessoa alienada dos valores e legalidade do Canadá ou dos Estados Unidos. Quando você recebe a cidadania, aí você deixa de ser estranho. Aí você passa a viver a legalidade dos valores daquele país. Eu vejo isso em muitos cristãos, amado. Ou pessoas que se acham cristãs. Ou pessoas de qualquer fé, que gostam dos ensinamentos de Jesus, acham bacana a leitura da Bíblia, acham bacana a questão da igreja, até frequentam uma igreja, até vão na igreja, mas elas são estranhas aos valores da igreja. E como é que a gente pode perceber isso, amado? Quando eu vejo uma pessoa fazendo um sincretismo religioso, quando eu vejo uma pessoa não testemunhando os valores da palavra de Deus, para mim alguma coisa está errada. E é interessante que essas pessoas, não, mas eu estou em paz, a paz de Deus excede a todo entendimento. Amado, só tome cuidado, porque o diabo também põe em paz. Tá? O diabo também põe em paz. Então, às vezes eu encontro pessoas fora do padrão de Deus, fora de uma vida cristã, de valores cristãos, e simplesmente porque vão na igreja, está tudo bem. Meu amado, a igreja passou a ser uma catarse psíquica evangélica. As pessoas vão lá para... Aí é aquilo que Marx falou, ó, isso é um ópio, você vai lá para cheirar ópio, você vai para botar isso para fora. Freud tinha razão, que falou, isso é uma neurose, cara. Então, para Paulo, nós não podemos continuar sendo estranhos, nós não podemos continuar sendo alienados, nós precisamos adentrar nessas questões de viver. Por quê? Porque nós temos que habitar e deixar que aquilo que habitou nele venha habitar no meu coração e no seu coração. Então, para eu habitar, eu não posso ser mais estranho. Aí Paulo também vai usar uma outra palavra, eu não posso ser nem inimigos. Porque se eu sou estranho a essa habitação, eu me torno inimigo dessa habitação. E é interessante quando Jesus, em Mateus 7,21, Jesus fala, afastai-vos de mim que eu não vos conheço. Tá? Essa palavra que ele fala lá, não vos conheço, é da mesma etimologia da palavra, vocês são meus inimigos. Uau! Você já pensou você se tornar ou receber ou entender que você é inimigo de Deus? Não, pastor, eu não sou, porque eu tenho uma Bíblia, eu vou na igreja. Tiago vai resolver essa tua pergunta, meu amado. Tiago fala assim, ó, o problema de você é que você é ouvinte, mas você não é praticante. Você não coloca em prática os princípios da palavra de Deus. E aí, amado, nós caímos nessa questão aí de catarse gospel. Aí nós vamos, por isso que talvez os cultos estéticos, sem entrar em julgamento, mas é um fato, por isso que às vezes a questão dos cultos estéticos é complicado, porque às vezes eles avançam para um padrão, tá, que é apenas uma questão do fazer as emoções. Eu nunca combati as emoções, porque a palavra de Deus nunca combateu as emoções. Mas a palavra de Deus fala que nós temos que ter um equilíbrio. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas vocês precisam entender que a palavra de Deus é poder. A palavra de Deus é emoção. A palavra de Deus é alegria. Errais porque não conheceis nem o poder de Deus, nem a palavra de Deus. Ou seja, nós temos que ter o pé fundamentado nessas duas verdades. E aí nós precisamos entender e avançar. Então, para que eu e você entendamos essa questão de nos tornar estranho, é como se para Paulo, Deus, ou através de Jesus, ele viesse com a sua mão santa e poderosa, e através da sua mão ele viesse nos apanhar. E aí, a nos apanhar, ele nos leva para nos tornar santos. Por isso que Paulo fala assim, nós éramos estranhos, mas agora nós somos santos. Por sermos santos, aí ele usa a palavra ágios, que é a palavra santo, ou separado. Eu gosto mais da ideia identificada dessa palavra de separados. Porque a minha caminhada cristã é eu viver no mundo separado do mundo. É uma loucura, não é? Quase que uma esquizofrenia gospel, né? Eu estou no mundo, mas estou separado do mundo. A questão aqui, meu amado, são de valores. São de valores. O próprio Jesus teve fome. O próprio Jesus foi na sinagoga. O próprio Jesus frequentou uma igreja, vamos colocar isso na época dele.
O próprio Jesus andava com seus discípulos, conversava com as pessoas. O próprio Jesus teve sono. Tá? O próprio Jesus sentiu solidão. Por que me abandonaste? Fiquem comigo mais um pouco. Então, esse lado humano, ou essa questão dessa humanidade em nós, ela precisa ser gerenciada à luz dos valores do reino de Deus. O próprio Jesus que teve solidão não foi atrás de suprir essa solidão numa prostituição ou numa situação que estivesse fora dos valores de Deus. O próprio Jesus que teve fome não usou do poder dele para pegar o pão, uma pedra, e transformar essa pedra em pão. Tá? O próprio Jesus que foi na sinagoga não chegou lá de uma forma arrogante, intrépida, né? E dizendo, você está falando tudo errado. A única maneira, o único momento que ele faz isso é contra um sistema que Caifás e o seu genro tinham implantado no templo, que era a questão do suborno. E uma das coisas que Flávio José coloca, que às vezes chegava um animal perfeito, o genro de Caifás pegava esse animal para ele e pegava um imperfeito e sacrificava o imperfeito. Então o temor de Deus já tinha sido perdido aí. Aquela pessoa que vai tocar na igreja porque é músico. Eu estou na escala. Tá? Aquela pessoa que vai pregar porque eu vou pregar. Aquela pessoa que vai na igreja por religiosidade. Mas ela não vai para ter uma comunhão com o Senhor, um tempo com Deus, um relacional com Deus. Tá? Essa é a diferença. Eu sempre falo na Monte Hebron para nós lermos Jeremias capítulo 7. Porque é aquele momento que Deus talvez ficaria na porta e dizer assim, ó, você não teve uma vida separada, então nem venha fazer nada aqui. Tá? Mas é aquele momento que Deus pergunta, o que você veio fazer aqui? Tá? Então nós somos separados para vivermos os valores do reino de Deus. Paulo também entendia que nós éramos inimigos, a palavra é ektros, tá? Ektros, né? Nós éramos inimigos. E através do Senhor Jesus, ou do sacrifício, ele nos apanha, mesmo sendo inimigo. Aquilo que Calvino vai falar muito, o calvinismo vai gerar tanta polêmica, mas é um fato bíblico, né? Ele me amou primeiro, ele me amou do jeito que eu sou, ele me amou não por causa das minhas obras, mas ele me amou para as obras, ele me amou não porque eu sou santo, mas para eu ser santo, né? E esse amor de Deus me leva a ser o quê? Irrepreensível. A própria palavra amono significa, ela tem uma etimologia também que significa me trazer uma nova identidade, nomos, de nome, né? Nomenclatura. Tá? Então significa trazer uma nova identidade. Eu gosto muito dessa probabilidade. Paulo está dizendo, Silas, quando você coloca a sua vida diante do Senhor, é uma nova identidade gerada no teu coração. Uma nova identidade gerada na sua vida. Por isso que o mesmo Paulo vai escrever, somos uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Por quê? Porque essas coisas não têm mais lugar nos valores pré-estabelecidos pelo Senhor. Porque Paulo vai falar isso em Colossenses e Paulo vai falar aos Efésios. Antes mesmo da fundação do mundo, houve o pré-estabelecimento do sacrifício de Jesus para que eu e você pudéssemos, através desse sacrifício, termos uma nova identidade, ou sermos, em algumas versões, irrepreensíveis. Irrepreensíveis. Não há nada que possa me abonar, não há nada que possa ferir essa minha caminhada, porque diante do Senhor eu sou irrepreensível. Ah, mas eu cometo pecado. Ok. Olha como o Espírito Santo é. Talvez, vamos pegar assim, vamos tentar parafrasear isso, trabalhar de forma historinha. Eu gosto muito, mania do Silas ou de psicólogo, de criar historinha, né? E imagina, o Espírito Santo termina de inspirar essa carta, aí ele fala assim, irrepreensível, santos irrepreensível. Mas no dia a dia eu sei que as pessoas vão pecar. Aí ele vai lá para Pátimos, tá? E fala, João, eu sei que você já está velhinho aí, né, 90 e poucos anos, mas eu preciso que você escreva uma carta. E nessa carta você precisa escrever, se alguém cair numa condição de não estar santo ou santificado, no processo de andar, ou se alguém está com culpa, tá, pecado, não está irrepreensível, essa pessoa precisa entender que para ela há perdão, desde que ela confesse. Então, se confessamos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e de toda iniquidade. Então, olha
a harmonia da palavra de Deus. Por isso que não dá para tirar um livro e fazer de um livro, até um texto, até um versículo sagrado, e criar toda uma religiosidade. Nós precisamos entender e avançarmos aí. Tá? Então Paulo fala assim, já caminhando quase para o final, Paulo fala assim, então por que vocês são santos, vocês são irrepreensíveis, vocês precisam permanecer fundados e firmes na fé. E não se movam dessa esperança. Tá? Por quê? Porque nós estamos sem culpa. A partir desse momento que eu sou santo, a partir desse momento que eu me torno irrepreensível, eu posso ter uma nova identidade com os valores do reino de Deus. Então eu sou anekletos, eu sou uma pessoa, tá, que não tem culpa. Eu sou uma pessoa que está perdoado, aquilo que João vai usar muito essa palavra. Então, para Paulo, esse permanecer firme deveria acontecer com duas questões. Primeiro, uma vida de oração, que nós tanto falamos, mas não tem como fugir da base. Tá? Tem algumas questões que ela é base. Você não pode fugir da base. Tá? Você não pode fugir do que é sólido, o que é o princípio de todas as coisas. E um dos princípios de todas as coisas da minha caminhada cristã são esses dois: vida de oração e vida de leitura da palavra. Nós precisamos entender, nós precisamos vivenciar, nós precisamos sair da nossa zona de conforto, nós precisamos o que você quiser colocar aqui. Mas o fato é que se eu quero ser fundamentado e firmes na minha fé, eu preciso ter uma vida de oração e eu preciso ter uma vida de leitura da palavra. E aí é uma tecla que nós batemos muito, e quem me conhece sabe, e eu falo muito sobre isso, não existe caminhada cristã, e eu só acrescentaria um outro ponto aí, que os pais da igreja, né, do século 112 até 165, nós estamos falando que aí de praticamente 60 anos, depois que Jesus morreu, um pouco mais, né? E nós estamos, 100 anos quase depois que Jesus morreu, e Jerusalém foi destruída na década de 70, então nós estamos falando aí de uns 60 a 80 anos depois que Jerusalém foi destruída. E os pais da igreja, principalmente na Ásia Menor e no Egito, os coptas, né, como geral os coptas, na África, eles começaram a ensinar as pessoas a ter três bases, né, que eu já falei, que é vida de oração, vida de leitura da palavra e vida de comunhão. Só não coloquei a vida de comunhão porque eu estou pensando aqui na questão da vida, tá, de se fundamentar a nossa fé. Então, a fundamentação na nossa fé, com certeza, ela é resultado da minha vida de oração e da minha vida de leitura da palavra. Tá? E não vos moveres do evangelho da esperança. Ou seja, é como se Paulo falasse assim, Silas, não saia desse lugar. Não saia desse lugar. Onde você está, não saia. Tá? Pedro vai falar uma coisa muito bacana. Pedro fala assim que nós estamos num lugar como se nós estivéssemos dentro de uma cerca protegida pelo sangue de Jesus, mas ao derredor, essa palavra significa fora dessa cerca, está o nosso inimigo. E ele está andando, só que ele não pode avançar nessa cerca. Ele não pode pular para dentro dessa cerca, porque o sangue de Jesus é essa autoridade sobre a minha vida e a proteção sobre a minha vida. Da mesma maneira que a morte não entrou na casa, né, de um judeu lá no Egito, porque aquele sangue no umbral foi a autoridade para a morte, dizer, opa, aqui não. O inimigo conhece a legalidade. Aliás, o inimigo conhece mais das leis espirituais do que a igreja. Então ele sabe que ele não pode. Então o que ele faz? Se ele não pode pular, se ele não pode avançar, ele vai fazer tudo para tirar você dali. Então é como se ele ficasse do lado de fora, tentando você para que você fosse o quê? Culpado. Saiu daqui, você perdeu a graça. É claro que a própria palavra vai dizer com arrependimento e confissão de pecado nós podemos voltar para esse lugar sagrado, ou esse lugar secreto. Mas olha como o inimigo ele é astuto. Então, Paulo fala, Silas, não se mova desse lugar da sua esperança. Qual que é a minha esperança? E nós podemos parafrasear aqui, amado, em outras áreas, que é só, eu não vou me mover, tá, da esperança que eu tenho, que essa pandemia vai passar,
e que a boa, poderosa mão do Senhor está e estará sobre a minha vida. Ok? Eu não vou me mover, eu não vou sair dessa minha esperança de que pós-pandemia, tudo aquilo que por um acaso eu achei que perdi, será restituído em nome de Jesus. Eu não vou me mover dessa certeza, dessa convicção, de que Deus está no controle de todas as coisas. Tá? E a glória ou a manifestação do segundo tempo vai ser tremenda. Vai ser tremenda. Eu creio, amado, que o mundo entrou numa nova estação, como eu já disse, né, em 89, a questão do Muro de Berlim, depois eu fui para 2001, a questão das duas torres em Nova York, eu coloquei num dos estudos que eu fiz aqui sobre cosmovisão, a questão dessa pandemia. Mas o mundo ontem, ele deu mais um passo gigantesco na questão de voltarmos a olhar para as estrelas, que foi aquela nave, né, em parceria com empresários, não mais agora governo, né? Veja só, empresários, ou seja, o capitalismo entrando dentro da conquista dos outros planetas, né? Mas enfim, só que isso vai fazer uma grande pergunta em todos nós, aonde nós iremos, o que seremos e tudo mais. Tá? Eu gosto muito de dois exemplos, né? A primeira lá, do russo, quando ele retorna, né? Não do Sputnik, o outro aeronave, ok, mas ele retorna e ele fala assim, olhei todo o cosmo, Sputnik mesmo, que dá a primeira volta russa, né? Olhei todo o cosmo e não achei Deus. E Armstrong, com Buzz, eles retornam dizendo, ó, não só sentimos a glória de Deus, não sei se vocês sabem, eles leram Gênesis capítulo 1. Por exemplo, quem gosta disso tem no YouTube o áudio, né? Eles leram Gênesis capítulo 1 lá no universo, e ali eles louvaram e entenderam, os céus proclamam a glória de Deus. Dois astronautas, duas visões diferentes. Tá? Aí são questões para você entender os valores. Tá? Okay? Então, quando Paulo coloca esses valores, Paulo coloca uma tríade dele. Tá? Ele coloca, primeiro foi pelo seu sangue, segundo, esse sangue trouxe a reconciliação, terceiro, você precisa entender que foram de todas as coisas. Então, a primeira questão que Paulo vai trabalhar aqui é a expressão pelo seu sangue. Né? Então, para Paulo, essa questão do sangue seria para ele o ato da redenção. Tá? Então, o sangue de Jesus é o ato, foi o ato da redenção. Lembrando que a palavra redenção, a palavra apolutrosos no grego, né, significa comprar para deixar livre. Então, é como se Paulo tivesse o seguinte, Silas, foi pago um preço. Para você estar aqui hoje, para você estar ministrando essa palavra, para você poder ler a minha palavra e entender através do Espírito Santo que habita no seu coração, tá? Foi pago um preço. Então, é isso que eu e você precisamos entender. O preço que foi pago, Paulo vai chamar de o ato da redenção. Esse ato da redenção que me leva e me torna a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E aí ele fala também que por meio dele reconciliou. Então, se o primeiro é o ato da redenção, esse segundo aqui é a causa da redenção. Qual foi a causa da redenção? A reconciliação de todas as coisas. Eu acho lindo quando Paulo, em Romanos 8, ele fala que a própria natureza tem uma expectativa dessa redenção final. Nós precisamos entender escatologicamente essa palavra, tá, amados? Nós precisamos entender que houve o ato de redenção hoje, quando eu entrego minha vida ao Senhor Jesus Cristo, há um processo de reconciliação, e a redenção final é quando a trombeta irá tocar e o meu corpo será transformado, todo o universo será transformado e nós veremos face a face aquele que morreu por nós e nós iremos cear com ele. O próprio Jesus diz para os seus discípulos, olha, eu estou indo, mas não vejo a hora de poder cear com vocês. E aí ele vai e faz a oração, Pai, eu peço por esses que estão aqui, mesmo sabendo de Pedro, mesmo sabendo de Judas, ele fala, eu peço por esses aqui, mas eu peço também por aqueles que hão de vir. Essa madrugada eu estava orando e eu pensei nisso, falei, Deus, o teu filho, naquele momento, orou por aqueles que hão de vir. E o Senhor sabe que eles estavam falando daquelas pessoas que o Senhor colocou debaixo
da minha tutela pastoral diante dos homens, apostólica, ali na Igreja Evangélica Monte Abrão. Por isso que a minha oração, meu amado, eu brinco, eu falo, e é uma coisa séria, eu quero estar lá na porta, eu só vou entrar para Nova Jerusalém quando eu terminar a contagem de todos vocês, viu? Mas para isso nós precisamos vivenciar esse ato de redenção e essa causa de redenção. E aí Paulo vai dizer por todas as coisas, não apenas por uma coisa apenas, tá? Que é o resultado. Então nós temos o ato, nós temos a causa e nós temos o resultado. Para Paulo isso é muito sério. Então ele fala assim, ó, não se mova disso. Houve um ato de redenção. Não se mova disso, houve uma causa causada, uma causa causada por esse ato. Tá? Uma causa que veio desse ato, que é a reconciliação. E aí, esse ato que gerou uma causa, gerou um resultado, que é a reconciliação de todas as coisas. Então, todas as coisas foram restauradas. Os meus sonhos são restaurados, a minha vida conjugal é restaurada, a minha vida profissional é restaurada, a minha vida ministerial é restaurada. E nós precisamos entender essa verdade. Então, todas essas coisas foram e podem ser restauradas, porque houve um ato que gerou uma causa e que espera um resultado. E antes de nós encerrarmos, eu quero falar sobre esse resultado, que para Paulo é a palavra que ele vai usar agora, a partir dos capítulo 2 de Colossenses, muito, que é a palavra andai nele. Então, o resultado, se eu tive um ato que gerou uma causa, o resultado é que eu e você precisamos aprender a andar nele. Dia a dia, nós precisamos andar nele. Amém? Vamos orar? A garganta está começando a falhar. Bem no finalzinho, né? Me faltou um copinho de água aqui agora. Amém, amados? O que eu quero que você tire desse primeiro capítulo? É claro que o meu desejo é continuar em Colossenses, mas quem me conhece sabe que toda segunda-feira eu oro, eu busco, quero entender o que Deus quer que nós venhamos a falar, não só no aulão, como na mensagem também. E uma das preocupações que eu tenho não é trazer um estudo simplesmente por trazer. Nós já tivemos o privilégio de estudar muita coisa nesses aulões. E tem alguns estudos que nós fizemos lá, que no Evangelho de João eu amo. As bem-aventuranças foram, acho que 5 domingos. Um estudo também que levou 6 domingos, imagina, 6 domingos, foi o estudo que nós fizemos no Salmo 23. Teve outro estudo que levou 10 domingos, foi o estudo que nós fizemos no Salmo 91. Nós já estudamos Provérbios, vários capítulos de Provérbios. Então, assim, a minha ideia é que Deus me dê permissão de pegar esses estudos que nós já fizemos e começamos a colocarmos nessa plataforma aqui. E aqueles que já viram poderão rever, sempre tem coisa nova. Aqueles que não viram poderão aprender esses grandes ensinamentos. Mas essa é o nosso desejo e a nossa vontade maior. Amém? Vamos orar? Senhor, mais uma vez rendemos graças pelo Teu amor, pela Tua palavra de gratidão, rendemos graças, Senhor, pela Tua fidelidade, rendemos graças, Senhor, porque Tu és um Deus santo, Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus que traz à existência todas as coisas. Nós nos alegramos com isso, Senhor. Tudo aquilo que foi falado na carne caia por terra, mas aquilo que foi palavra Tua venha em cada coração. Abençoa cada família pastoral, Senhor, levantando intercessores que venham orar, mas levante mantenedores também, Senhor, pessoas que venham abençoar financeiramente, sem perguntar quanto que precisa, aqueles que sabem a conta bancária, aqueles que sabem aonde a pessoa mora, cada pastor, que haja uma deliberação vinda do Teu trono de graça, Senhor, que ninguém faça pela emoção, mas que cada um faça realmente porque sentiu de Deus. É isso que eu oro e declaro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe, meu querido. Deus abençoe, meu querido, em nome de Jesus.